amigos e amigas, internautas, é uma alegria poder entrar em contato com vocês neste Brasil e até além fronteiras do nosso país. E por ocasião deste centenário da cidade de Crateús, que é já também minha cidade, porque tanto a abracei de coração desde para que foi nomeado, como também já fui agraciado com o título de cidadão crateuense. Então é algo que me diz respeito de um modo afetivo e também efetivo pela missão que exerço nesta cidade, nesta diocese. Realmente Crateús para mim era um lugar desconhecido, porque conhecia do Ceará muito pouca coisa, apesar de ter estudado em 1966 em Fortaleza, mas o interior do Ceará me era praticamente desconhecido. Mas a pessoa de Dom Fragoso, meu querido antecessor, me era familiar, porque em 1960, quando ele era bispo auxiliar de São Luís do Maranhão, ele ficou hóspede na minha família durante uma semana, realizando aquelas semanas bíblicas, catequéticas, litúrgicas, que ele também realizou aqui na diocese ao chegar. Como a casa da minha família era próxima à igreja e o convento dos frades franciscanos que ali trabalhavam era distante, pediram que ele ali ficasse. E então tivemos a honra de hospedá-lo, conviver com ele, e ele deixou as melhores impressões pela sua delicadeza, pela sua competência e sua simplicidade. E foi aí que eu pude entrar em contato com ele sem jamais imaginar que um dia seria sucessor dele como bispo nesta cidade. O senhor sempre quis ser padre? Como é que foi essa caminhada? O sonho da minha vida foi, e Deus permita, será sempre ser padre. Eu digo que eu nasci para ser padre. E em 40 anos que vou fazer, dia 15 de janeiro próximo, eu digo, com a graça de Deus, nunca tive um segundo, nem de dúvida e muito menos de arrependimento. Pelo contrário, cada ano que passa me sinto mais feliz e acho que Deus me fez e me escolheu para isso, e eu faço isso de todo o coração. Para mim, a data de 15 de janeiro, quando eu fui ordenado padre, foi para mim o momento alto da minha caminhada de vida. E hoje, se tiver que escolher uma data para comemorar entre meu aniversário natalício e aniversário de ordenação, eu não titubeio um instante, prefiro o aniversário de ordenação. Depois de muitos anos de sacerdócio, o senhor foi nomeado bispo da diocese de Crateús. Eu queria saber como é que o senhor recebeu essa notícia. Olha, o senhor está sendo nomeado pelo Papa João Paulo II como bispo. O senhor já era reitor do seminário. Já esperava que podia acontecer isso? Como foi que o senhor recebeu? Eu escutava conversas e até comentários de alguns bispos amigos, mas como o comentário era antigo, eu sempre levava na brincadeira, até mesmo porque tinha muito medo de que um dia isso chegasse à minha porta, como a gente diz popularmente. E pelas circunstâncias chegou à minha porta o chamado, e foi um momento dramático. Eu acho que foi o momento mais duro que eu tive na minha vida, para decidir na minha consciência dizer sim ou não. Porque dizer não era fácil. Agora, a questão era como ficaria a minha consciência me negando a prestar um serviço à igreja e depois não poder voltar atrás pelo não que tivesse dado. E só eu podia resolver. A igreja não obriga, mas ela insiste que a pessoa não argumente, mas diga a partir da sua consciência sim ou não. Depois de uns 15 minutos de choro convulsivo, de oração, de entrega diante do Santíssimo, eu me levantei, enxuguei as lágrimas, me entreguei a Deus e disse sim. O senhor tinha medo de quê? Da responsabilidade, porque uma coisa é ser padre, e para isso eu tenho vocação, e sempre desejei, mas outra coisa é ser bispo pelo grau de responsabilidade, porque você tem que responder por aquilo que não é a sua ação pessoal. Tem que responder por uma instituição, tem que coordenar muitas coisas que não dependem da sua vontade e que você também não pode controlar. Tem apenas que coordenar e encaminhar.
e sabia que minha vida ia dar uma virada muito grande. E é isso que a gente tem a tentação de se esquivar de algo assim. Mas por outro lado vem a consciência, e houve uma palavra, se posso revelar essa curiosidade, que no dia em que eu fui abordado para ser bispo, pelo arcebispo de São Luís, que era Dom Paulo Ponte, um cearense, pela manhã na missa, as palavras do Evangelho, da primeira carta, da primeira leitura, melhor dizer, da segunda carta a Timóteo, foi assim: suporta comigo os trabalhos por causa do Evangelho. E aquilo caiu como um raio dentro de mim. Mal sabia que poucas horas depois eu seria abordado exatamente para ser solicitado para essa missão. Então a consciência da gente fica bastante oprimida, e num gesto de fé eu disse sim. Bom, Dom Jacinto, o senhor sempre disse que a primeira vez que veio a Crateús era noite, e o senhor avistou de longe a cidade, as luzes da cidade. O que foi que o senhor sentiu naquele momento? Um aperto no coração, mas naquele momento, mais do que o aperto, me veio a ideia: agora Deus me confia como pastor essa cidade. Eu abençoei Crateús, pedi que Deus estendesse a sua bênção, abrisse os corações das pessoas ao Evangelho, e me entreguei para esse serviço. O senhor foi ordenado em 24 de maio de 1998 por Dom Antônio Batista Fragoso. No final daquela celebração, o senhor se dirigiu à diocese inteira. A celebração foi aqui, em frente à catedral. O que foi que o senhor pediu? O senhor fez um pedido especial naquela ocasião. Eu pedi a todos os diocesanos que me dessem um lugar no seu coração. Foi o pedido que fiz. Porque, antes de tudo, um pastor tem que contar com a abertura do coração. Sem isso, a gente pode ser um bom administrador, um bom pregador, o que seja, mas não vai nunca realizar a missão de poder falar de Cristo às pessoas, a não ser pelo coração. E depois de ordenado, os dias seguintes, o que foi que o senhor... Por onde foi que o senhor começou? O senhor sabia por onde começar? O senhor lembra das primeiras atuações do senhor? Lembro perfeitamente. Os 3 primeiros dias, quer dizer, o dia seguinte à ordenação, no dia 25 de maio, eu quis realizar o que eu havia sonhado: visitar a cadeia, visitar o hospital e celebrar no bairro mais pobre da cidade. Consegui visitar o hospital, consegui celebrar no Maratuã, que foi indicado como um bairro mais pobre, mas não consegui a cadeia porque não me deram permissão por causa de segurança. Já no dia seguinte eu comecei um périplo pela diocese, passei em toda a diocese em 3 dias, conhecendo brevemente as cidades, entrando em contato com a equipe paroquial daquele lugar, o que me deixou bem mais tranquilo, porque assim eu já conhecia as pessoas, tinha uma ideia da geografia, embora muito rápida e superficial. E depois eu fui ao Maranhão, na paróquia onde eu trabalhava, em Pedreiras, em São Luís, minha cidade natal, Bacabal, para celebrar a primeira missa como bispo e passar também um dia com amigos e família. Deus, eu queria perguntar ao senhor, assim, se Deus dá uma graça específica para cada chamado que Ele faz na vida da gente. Olha, se eu não acreditasse na providência divina, depois de bispo eu teria que acreditar, pela força das circunstâncias. Porque é palpável. A cada momento, dificuldades que humanamente eu não seria capaz de resolver, inexperiente, impotente, não conhecendo quase nada, não tendo instrumentos na mão, nem humanos, nem financeiros e nem de conhecimentos que permitisse aquilo, e a solução foi se fazendo, as tensões se desfazendo em momentos que eu jamais imaginava. Então, de fato, a providência de Deus existe. E houve momentos em que ela foi tão palpável em minha vida que me fez, daí em diante, sempre mais confiar nela. Uma das bem-aventuranças diz respeito à perseguição, à incompreensão. Como é que o senhor lida com isso? Com críticas, com incompreensões, nesse tempo todo que o senhor está como bispo?
Bom, o sacerdote sempre lida com oposições. E eu acho que uma vida de padre, de bispo que não tem oposições, não é uma vida cristã, porque Jesus passou por isso. A igreja sempre passou e passará. E por que a gente ficaria imune? Não há dúvidas de que quando vem para a gente é pesado, às vezes muito dolorido. No entanto, ajuda a gente a crescer, a reavaliar as coisas, e também as críticas permitem a gente fazer uma avaliação do que está realizando e, eu digo mesmo, purificar o coração da gente com o sofrimento. Dom Jacinto, um dos pontos altos da diocese foi a visita de Nossa Senhora de Fátima da imagem peregrina. Em Crateús ela veio em 1953, depois 2003, depois em 2008. Como é que foi esse momento do senhor? O senhor surpreendeu com a resposta do povo em toda a diocese? Sem dúvida. Eu sonhava com isto antes de chegar em Crateús. Logo que eu fui nomeado bispo, eu sonhava com uma peregrinação com a imagem de Nossa Senhora. Isso por duas razões. Primeiro, por uma piedade marial que me acompanha desde a infância, que devo muito isso à minha mãe, mas que fui alimentando ao longo dos anos e foi crescendo, e considero um dos tesouros que Deus me deu. O amor e a confiança na intercessão de Maria, na sua presença maternal em minha vida e da igreja. Depois, porque achava que pela história da diocese, um momento desse seria um momento que não precisaria de palavras. Faria ponte entre o passado e o presente, iria gerar reconciliação na comunidade diocesana através de um símbolo católico que é aceito praticamente por todos, a pessoa de Maria. Sobretudo para o brasileiro, o título de Nossa Senhora de Fátima nos é muito próximo, está ligado à história do Brasil por causa dos nossos laços com Portugal, e porque já tinha havido a peregrinação em 53, de modo que, para mim, se você me pergunta pelas emoções, quando eu vinha no avião com a imagem e olhei para Crateús embaixo, eu não achava que eu estivesse em Crateús. Foi algo assim que eu fiquei emocionado e até como que descrente. Será que isto é Crateús? Eu nunca tinha visto uma manifestação espontânea de fé daquela forma, a alegria, a euforia do povo. E posso dizer, caros internautas, que depois daquela peregrinação, a diocese não foi mais a mesma. Crateús e outros lugares se abriram muito mais ao trabalho da evangelização e houve uma abertura também para acolher o trabalho pastoral. Então Nossa Senhora fez o trabalho dela. Ela nos levou a Jesus, nos abriu mais os caminhos para a evangelização.